Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda e indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtiva e econômica. Meu nome é Túlio Leles. E eu sou a Carolina Correia. Nosso tema de hoje é comunicação estratégica aplicada ao agronegócio. Então, se você é produtor rural, se você é empresário, se você é um consultor, se você é um influenciador do agronegócio, ou se você quer se comunicar melhor, se posicionar melhor, tanto seus produtos, seus serviços, ou o produto mais importante, né, que é você mesmo, fica com a gente aqui, acompanha esse podcast que a gente tem uma presença muito especial hoje aqui, que é a Carolina Correia. Carolina é consultora de educação corporativa, apresentadora, radialista, instrutora de etiqueta profissional e empresarial, com 16 anos de experiência em comunicação organizacional e oratória em ambientes corporativos, empresarial e governamental. E agora também com foco nos gestores, influenciadores e comunicadores do agronegócio. É sócia administradora da Aplauso Comunicação Estratégica. Carol, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, por você estar aqui, né, trazendo conhecimento aí para esse segmento do agronegócio. Eu que agradeço, Túlio. É um prazer participar aqui hoje com vocês. A gente está trazendo um tema muito importante que vem de encontro com toda essa nova estratégia da comunicação. E quem puder ficar aqui conosco e acompanhar todo esse desenvolvimento da habilidade que é a comunicação estratégica vai ter um presentão, vai aprender mais uma ferramenta para usar aí no seu processo de gestão. É isso mesmo, pessoal, já pega aí caneta, papel, ouvidos aí, né, exatamente, bem abertos para poder absorver aí o conhecimento aí da Carol. Carol, eu te apresentei aqui, mas você pode se apresentar com as suas palavras, por favor? Sim, vamos lá. Como é que você gosta de ser apresentada, de ser vista, né, sua história pessoal e do seu trabalho? Essa minha relação com a comunicação já existe há muito tempo. Eu venho aí numa jornada de 16 anos dentro do universo da comunicação, me apresentando como radialista, como apresentadora, e fui desenvolvendo a minha habilidade de treinadora nesse processo onde eu fui executando papéis importantes dentro do governo, dentro da assessoria parlamentar, e fui entendendo quais eram os principais pilares da comunicação estratégica. Eu fui adquirindo esse conhecimento ao longo do meu processo, do meu caminho, durante esse período que eu fui exercendo como assessora parlamentar e tendo que trabalhar exatamente reunindo a capacidade de chegar na pessoa, fazer um pedido, fazer uma determinação e utilizar a minha própria comunicação através do meu visual e da maneira como eu me reportava às pessoas, e que eu fui entendendo que o desenvolvimento dessas habilidades é que dão ao outro a condição dele ir além, né? Garantir o resultado. Então, quando você começa a desenvolver essas coisas todas, você vai juntando o famoso lé com cré, que a gente diz. Então, eu fui desenvolvendo essas habilidades e agora, de um tempo para cá, eu venho desenvolvendo treinamentos com as minhas próprias metodologias, onde a gente desenvolve não só a capacidade fisiológica, a oral, a postura gestual, a dinâmica da etiqueta, mas a gente desenvolve as habilidades de comunicação com ações de persuasão, com estratégia, com a forma como você se coloca diante daquilo. Então, quando eu entendi que todo ser humano é vendedor de si, sim, eu entendi que estava na hora de eu expandir um pouco mais o processo de treinamento e entregar um produto de ponta para as pessoas que buscam, de fato, se colocarem como profissionais, se colocarem como influenciadores, se colocar como grandes gestores. E quando a gente traz para essa coisa do agronegócio, a gente percebe que todo produtor é um grande vendedor. Com certeza. Então, foi até aí que eu cheguei aqui e vai ser um prazer a gente poder discorrer e levar para quem nos ouve um conteúdo essencial, de ponta, para alavancar definitivamente
essa desenvoltura com a comunicação? Carol, eu falo que a logística e a comunicação tem tudo para dar errado, né? Porque é muito fácil você quebrar, né, essa linha de raciocínio. Já tinha lá na escola, né, a famosa interpretação de texto. Sim, fundamental. Então, é o mesmo texto que você lê e que eu leio, mas interpretados de formas distintas. Então, a comunicação, eu digo que ela tem tudo para dar errado. Então, a gente tem que se comunicar de uma forma mais assertiva possível, né, de uma forma mais transparente, sabendo o interlocutor, quem vai ser o receptor também dessa comunicação, para que a gente seja o mais efetivo. Já tinha também, né, quando criança, o tal do telefone sem fio, né? Então, você vê que 3 pessoas que passam o telefone sem fio, a comunicação já é outra, a mensagem... já é ruidosa, né? Já tem uma série de ruídos no meio do caminho. Exatamente. E as pessoas nos percebem muito antes da gente abrir a boca, né? Com certeza, porque a gente também tem a comunicação não verbal. E, na verdade, quando a gente fala de comunicação, as pessoas, de modo geral, elas associam isso à nossa oralidade, Sim. à maneira como nós falamos. Mas sabe-se que, acima do que nós falamos, existe uma intenção, e essa intenção ela é exposta pelo seu comportamento. Então, quando você consegue associar o seu comportamento com o que você está dizendo, você consegue entender que a comunicação é um conjunto. A comunicação não é aquilo apenas que a gente fala. A comunicação é tudo aquilo que a gente leva, que a gente traz consigo e apresenta para o outro. Por isso mesmo que a comunicação estratégica ela visa desenvolver essas habilidades todas da comunicação. Então, você vai trabalhar ali aspectos que são orais, que são relativos ao tom de voz, à sua dicção, todo o entendimento que o outro ouve do que você fala, mas conciliando com a sua imagem. Então, a imagem que não é só resultado de uma vestimenta, de uma roupa. Sim. Não, é resultado de um comportamento como um todo. Então, a etiqueta empresarial, embora possa parecer dissonante da comunicação, ela está diretamente ligada à comunicação, é o contrário. Por quê? Porque quando você vem possuindo uma aparência física associada à maneira como você fala, consolidada com o seu comportamento, como você se senta... Aí é muito poderoso, né? Aí é muito poderoso. Sabe o que eu lembrei aqui? Assim, eu vejo que a gente conhece muito as pessoas pelo telefone. Às vezes você conversa com a pessoa, hoje não tão mais frequentemente, né? Porque hoje o WhatsApp dominou bastante. Mas quando você falava por voz, né? Você às vezes falava com aquela pessoa semanas, meses, e você, pela voz, eu acho que você conhece a personalidade real da pessoa. Às vezes uma pessoa de uma personalidade forte, ou uma personalidade que seja mais amável, etc. Pode ter vários tipos de personalidade. E quando você conhece a pessoa, o que ela te passa, a aparência dela e o comportamento, muitas vezes não corresponde, não condiz com aquilo com aquela pessoa que você não só criou na sua cabeça, mas a força ou outras características que ela tinha ali, você falando ao telefone, né? Com certeza. São coisas que enganam a gente. É o telefone, Sim. óculos escuro Sim. e capacete, né? Então, assim... São 3 coisas São 3 coisas que enganam. Normalmente, você vê a pessoa de óculos, por exemplo, escuro, você tem uma imagem da pessoa. Isso quer dizer que a nossa imagem corresponde a uma comunicação. O que você transmite para o outro sem que você tenha promovido nenhum tipo de som. A maneira como você chega, o óculos é sim uma forma aí, inclusive estratégica, de você se preservar ainda em ambientes que são, mas a gente vai chegar lá mais para frente com isso aí. Como é que, Carol, a gente, vou perguntar aqui já o resultado, né? Mas para você, o que você faz, o que o seu trabalho agrega na vida dos seus clientes? Na verdade, o indivíduo que já vai alcançando uma condição de resultados, de performance, entender que pode estar além daquilo que ele está vivendo naquele momento. Sair da média. Sair da média, a pessoa que já tem esse entendimento que busca, aquelas pessoas que estão buscando esse entendimento, elas vão percebendo que
Por muitas vezes elas poderiam ter um resultado diferente, mas por falta de orientação ela pecou ali. Na forma, principalmente como ela se comunica oral. Então, por muitas vezes as pessoas sabem que estão tendo um comportamento não condizente com a expectativa pessoal. Ou seja, eu tenho desejo de crescer, eu tenho desejo de alcançar, mas eu não consigo ter um relacionamento aqui com os meus colaboradores, ou com os demais colaboradores, ou eu dentro do meu nicho por uma inabilidade. E você está tendo uma deficiência, e o que prova essa deficiência é o resultado. Você não está conseguindo alcançar o que você quer, porque o teu processo de comunicação está completamente falho. Então, como é que o treinamento, como é que a mentoria, a consultoria oferece isso para o indivíduo que busca? E veja bem, dos 14 anos aos 80 anos, todas as pessoas podem desenvolver a sua comunicação e trazer para si um resultado mais assertivo. Isso é treino. Então, como é que a pessoa, como é que agrega o treinamento, como é que é feito isso? É quando você consegue colocar para o outro que ele tem capacidade de desenvolver as habilidades. E isso é quando você introjeta a ideia. Outra coisa é o que eu faço. Eu treino uma pessoa para isso. Okay. Então, aí não vai ser feito esse fino trato de discorrer sobre as questões que impedem, etc. Esse é um trabalho voltado para o coaching. O meu trabalho é treino. Então, não existe como você deixar de aprender se você não treinar sistematicamente. Então, o treino é a grande diferença para essa dinâmica e para fazer o efeito que a gente pretende, para que a pessoa tenha mais desenvoltura consigo e para com o outro. Então, esse é o processo. Então, primeiro você tira essa crença, né, ou ameniza essa crença de que a pessoa não é capaz, né, de ser uma boa comunicadora, e depois você estabelece uma linha de treinamento que ela vai fazendo, repetindo. Exatamente. E vai tendo um improve aí. E o mais importante, desculpa te interromper, o mais importante é ressaltar que esse trabalho ele é feito personalizado. Sim. Não existe um método que é utilizado apenas. A nossa parte de treinamento ela existe com uma metodologia de ensino. Então, essa parte de treinamento ela é padrão, mas a nossa parte de desenvolvimento ela é feita especificamente para aquele profissional, aquele indivíduo que busca o que ele busca. Então, a gente faz um trabalho para você, para o outro. É isso dentro do agronegócio, né? Nós falamos aqui há pouco no podcast anterior com a Cristiane Santos, falando sobre planejamento sucessório. Então, estamos falando de empresas familiares, onde nós temos na base a família, depois temos negócio e temos o patrimônio. Então, a pirâmide, né? E se a gente não tiver uma boa comunicação, se a gente não tiver uma transparência, se a gente não tiver um alinhamento de expectativas na família, né? Se isso falha, o restante todo, o negócio e o patrimônio, eles ficam comprometidos. Então, as coisas se conectam, né? É importante, né? Porque talvez seja mais difícil a gente se comunicar com a família do que se comunicar talvez com um colega de trabalho, né? Porque quando nós estamos comunicando com o irmão, com o pai, com a mãe, você tem fatores emocionais, hierárquicos presentes ali, né? Mas isso é uma coisa que eu gostaria até de acrescentar, e que ótimo você me deu esse gancho, que a gente já pode falar sobre isso. É exatamente entendendo que as coisas não acontecem por esse tipo de relacionamento que a gente estabelece dentro do nosso núcleo familiar. É exatamente por isso que existem as discórdias, as dificuldades todas relativas ao processo. A grande parte é pela comunicação equivocada, né? Então, se você tem ali a condição de... Ou pela falta de comunicação, né, Carol? Porque o problema não é a comunicação, o problema é como você se comunica. Sim. A comunicação não tem problema nenhum, a comunicação ela é perfeita. A maneira como cada pessoa que se comunica Sim. é que traz essas questões todas de choque. Então, quando você traz para si uma proposta diferente, inclusive com mais educação, inclusive com um pouco mais de empatia, sim, é por óbvio que o resultado dessa comunicação, dessa troca, ela deva estar mais próximo do positivo do que do negativo.
Com certeza. Então, se você já tem uma proposta pessoal para desenvolver isso, não é possível que os que estão à sua volta não vão ser resultado disso. Então, se ele já entende que nesse próprio processo a coisa pode acontecer de uma forma mais harmoniosa, e aí você pode me perguntar, mas Carol, tem treinamentos para questões como essa? Nós não fazemos treinamentos para questões como essa, nós fazemos uma consultoria. Sim. Uma consultoria para identificar como é que esta comunicação está acontecendo no núcleo familiar. Sim. Eu falo o seguinte, sabe, Carol? Se você eleva o nível, automaticamente todos que estão próximos de você enxergam isso e elevam também o nível automaticamente. Então, isso é esperado. Se você é mais assíduo, por exemplo, se você é mais engajado, né, se você começa a entregar resultados de excelência, aqueles que estão próximos a você começam a copiar, né? Pelo menos você tem um bom exemplo a ser seguido. Então, se você começa a ter uma comunicação menos agressiva, mais assertiva, né? Menos raivosa, venenosa, o que seja, as pessoas começam a perceber isso, pelo menos a mudança, e falam, olha, né, teve uma mudança né, aquele choque que havia, né, aquele confronto de posições, você começa aquela frase, né? Quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. Então, pelo menos quando um está comunicando melhor, exige uma mudança do outro, né? Porque, na verdade, em consonante com o que você está dizendo, é exatamente isso. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Sim. Portanto, o que está acontecendo, na verdade, é que as pessoas estão querendo falar, mas ninguém quer ouvir. Isso. Então, quando por isso que surgiu os podcasts, para a gente poder falar. Exatamente. Né? Poder falar à vontade. Sim. A questão é que as pessoas precisam entender que o comportamento de educação parte nessa relação onde existe um diálogo, que você tem que ouvir enquanto o outro fala. Sim. As pessoas querem falar ao mesmo tempo. É óbvio que isso não vai dar certo. Porque se eu interrompo você sistematicamente, se eu estou o tempo todo impedindo com que você coloque a sua posição, a sua solução, o seu problema, e a solução é importante frisar, porque por muitas vezes, como você não permite que o outro diga, Sim. você deixa de aproveitar a oportunidade dele ter te apresentado uma solução. Com certeza. Então, há muito mais do que você falar, é você começar a desenvolver a habilidade de ouvir o outro. Porque quando você ouve o outro, você gasta menos tempo, porque o outro não tem que repetir, porque o outro não se irrita. Você é mais eficaz, né? Exatamente. Você é mais Exatamente. eficaz. E aí, querendo ou não, as pessoas não percebem, não se dão conta, mas isso é uma estratégia. Lógico. Isso é uma estratégia. A partir do momento em que você começa a ouvir o outro e aí estabelecer essa conexão visual, é óbvio que o outro vai te entender melhor, você vai entender o que o outro está falando melhor. Ao passo que se você estiver ao celular, se você estiver mandando um pedido, se você estiver atendendo a porta, é muito difícil o outro se comunicar com você, em qualquer circunstância. E isso a gente não pode pensar como sendo o outro, Sim. mas a partir de sendo si. Então, é aquela história que a gente aprendeu lá na escolinha, lá embaixo. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Sim. É uma questão de respeito, né? De ouvir, de entender, de dialogar com calma, baixo, sem confusão. Porque a confusão ela é tão dispendiosa e, no final das contas, ela só traz mais confusão, que é importante a gente lembrar que comunicação com estratégica é garantia de resultado. Sim. Então, se você pensou como é que você vai falar, se você desenvolveu essas habilidades, eu te garanto que o resultado é bastante diferente do que você está tendo hoje. Com certeza. Né? A gente fala que pessoas inteligentes são boas para resolver problemas, né? E pessoas sábias não geram os problemas, né? Então, quando você se comunica de forma assertiva, como você falou aí, de um tom correto, né? Que você acaba com esse ruído, com essa gritaria, você para de criar os problemas, né? Claro. Então, aí que está a sabedoria. Carol, eu acho, sim, que... Primeiro, quando a gente está falando para alguma pessoa e a pessoa não te escuta, eu acho que essa pessoa, você deve também mudar, né, as pessoas com que você fala. Porque você tem que falar para quem te escuta também. Claro.
sabe? Eu acho que isso é muito importante. É justo, né? É justo, né? Ah. Às vezes, isso acontece bastante. Você, muitas vezes, está falando para a pessoa errada, né? Porque se você está falando para quem não te escuta, para quem não te leva em consideração, está na hora, talvez, de você... O problema não está em você não ter nada para dizer. O problema não é que você não tem algo significante, o problema não é que você não é capaz. O problema é que você está falando para as pessoas erradas. Eu acho que isso é uma boa reflexão. Segundo ponto é que ter o microfone, né? A gente, por exemplo, você que faz palestras, etc., você está ali em cima falando para várias pessoas, é um privilégio. Com certeza. Né? Porque as pessoas estão todas ali para te escutar. E aí eu te pergunto, né? Como que a gente faz para que as pessoas parem para nos escutar, né? E tenham interesse naquilo que a gente está falando? Essa é uma pergunta essencial, e isso aí é o primeiro passo para quando a pessoa entende que ela pode mudar o resultado. Quando você estabelece uma conduta, quando junta o que você diz com o seu comportamento, porque a gente fala desde sempre que uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Sim. São questões bastante diferentes. Então, quando você começa a relacionar o seu comportamento de fato mais atencioso, mais assertivo, com menos problema, você naturalmente você vai atraindo pessoas que busquem esse tipo de relação. E para as pessoas que não permitem a este cenário, a este ambiente, você pode trazer para perto. Então esse é o grande lance do desenvolver a sua comunicação. É que você fideliza com quem você já está se comunicando e você consegue cativar aquele que, embora possa não estar te entregando aquilo que você busca, etc., mas você traz ele no seu processo a partir do momento em que você respeita ele também com as limitações dele. Sim. Então isso é importante também entender que se você desenvolve a sua comunicação é para um todo. Acho, Carol, que talvez a gente vê, por exemplo, as feiras agropecuárias. São bilhões, né, de reais movimentados nas feiras. E eu acredito que os negócios com maiores valores, né, monetários, são negócios que têm uma relação, uma ligação, uma indicação, uma confiança muito grande envolvida, né? Eu acredito que esses negócios não se fecham online ou, né, acredito... Com certeza. É o famoso aperto de mão e baba no bigode. E olhar no olho, né? E botou no olho aqui, tudo bem. Agora, o grande interessante desta comunicação para gestor é porque o gestor é todo aquele que é empreendedor. Às vezes ele ocupa um cargo de gestor. Mas o produtor, ele é um grande gestor. Sim. O processo todo de plantio, processo de maturação, processo de vacinação, ele administra muitas ações ao mesmo tempo para que ele tenha a propriedade dele, para que ele mantenha a propriedade dele viva. Com certeza. Então, ele já é por si só um grande gestor. Daí ele vai selecionar alguns profissionais que possam ajudá-lo nesse processo para que ele consiga expandir. E, na verdade, o processo de descentralização ele é fundamental para o crescimento. Enquanto você tiver ainda com uma concepção de que é possível você fazer tudo, sim, você vai se sacrificar quando, na verdade, você poderia estar usando toda a sua força para vender mais, sim, enquanto você teria profissionais que trabalhem para você em questões muito práticas, que já a sua coluna não permite mais, o seu, sim, tempo não permite mais. A gente fala que quando o gestor, o dono é muito centralizador, muito autocrático, né? A gente fala aqui que é o show de um homem só. E o dono, né, se torna o gargalo da empresa, porque logicamente que ele não vai conseguir exercer todos esses papéis ao mesmo tempo. Então, se ele não consegue exercer todos esses papéis, humanamente impossível. Ele se torna o gargalo, que a empresa bate nele, né? Ela fica a régua da empresa, o limitante da empresa é ele. E aí você infantiliza os seus liderados, os seus colaboradores,
porque eles não expressam, né, o seu máximo potencial, não estão engajados, porque sempre esperam a aprovação e a orientação do gestor, que muitas vezes tem pouco conhecimento sobre, né, aquele departamento, sobre, por exemplo, né, tecnologia, comunicação, gestão financeira. Às vezes você contrata uma pessoa especialista naquilo, mas você quer que ele te entregue aquilo que você tem capacidade apenas de analisar. E aí você poda esse profissional. Com certeza, mas é muito importante também lembrar que essa relação familiar, e olha, tudo isso que nós estamos falando de comunicação. Sim, com então, certeza. Vejam como tudo isso se comunica. Em todos os momentos a gente está falando sobre como é que a gente resolve questões que aparecem e que elas são resolvidas por meio da comunicação. Então vamos lá, o próprio gestor, e o grande problema nessa história do gestor é que por muito tempo os gestores eram as pessoas que estavam ali há mais tempo e de confiança. E acontece uma coisa que acontece com a gente hoje principalmente. Você vive uma realidade e quando você é colocado à prova, você tem que ter várias outras ferramentas que você não aprendeu ao longo do teu percurso. Sim. Então essas pessoas de confiança, elas têm um poder muito importante dentro da construção da família, da sua terra. Essas pessoas elas precisam ficar num passo atrás, se chamam conselheiros. Outra coisa é quando você traz um gestor e o gestor traz de conhecimento apreendido estratégias para dentro da sua empresa para ela funcionar mais e você trabalhar menos. Sim. Então a proposta da inovação, quando você traz o gestor como um profissional de inovação... Resultado versus esforço. Exatamente. Então você vê que o seu tempo que ora era destinado para produzir 10 coisas ao mesmo tempo, ela pode ser destinada a produzir 5 coisas e você tem metade do seu tempo para produzir mais, melhor. Né? Com certeza. Então a comunicação do gestor é aquela que vai determinar como é que vai ser feito todo o engajamento da equipe, dos colaboradores, do time de venda, do time de entrega, da produção. Então o gestor é o indivíduo que precisa ter primeiramente a capacidade de transmitir as decisões ora dadas pelo superior dele, sim, de forma objetiva, mas de forma empática, para que a equipe se sinta motivada, trabalhe bem, faça uma entrega boa e, portanto, você venda mais. Então, é um reposicionamento, muitas vezes, dos fundadores, né, da empresa para um papel de diretoria, exatamente, de conselho, exatamente, e que dê a direção, mas que deixa aí para a parte tática, gerencial, ver as melhores estratégias, claro, e ações para poder alcançar, claro, aquele resultado. Todo mundo quer, resultado é igual a lucro. Sim. Para que você entenda claramente, nós buscamos um resultado lucrativo. Sim. Ter o resultado deficiente significa que ou porque você está tendo uma equipe que está trabalhando desmotivada, desengajada, e você tem a condição de propor a eles um processo de aprendizado, o colaborador se sente muito feliz quando ele recebe uma oportunidade in loco ali, dentro do ambiente dele de trabalho, de crescimento. E as pessoas falam assim, mas eu vou oferecer o crescimento, mas ele vai para o concorrente. Isso não é assim que funciona, existem outros fatores para o seu funcionário sair. Com certeza. Mas é muito importante que você dê condições ao seu funcionário para ele produzir melhor para você. Sabe o que a gente fala, Carol? A gente fala assim, se o seu funcionário está saindo, está sendo, vamos dizer assim, prospectado por outras empresas, é porque você está fazendo o seu trabalho bem feito, sim, né, de treinamento dele. Sim. Então, acho que essa é uma boa perspectiva. Como você reter esse funcionário, se é o ciclo de vida dele, de tempo dele, de continuar na empresa ou não, é outra coisa, né? Porque a gente fala assim, que as pessoas elas têm a possibilidade de se desenvolver em 3 ambientes. Ou em casa, na família, então é o primeiro lugar que a pessoa recebe. No ambiente familiar. O segundo é na escola, né? Que é muito importante. E o terceiro são nas empresas, né? E a gente pode colocar na igreja também, independente de religião. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não tem essa disponibilização do conhecimento em casa, né? Muitas vezes também não tem na escola e sobra para a empresa esse papel de educar, de treinar, de desenvolver.
Então, é importante que os gestores tenham essa noção, né? E tomem para si, porque, mas não é qualificado. Vai ter que qualificar, sabe? Vai ter que passar por esse processo. É lógico que uma pessoa que também busca essa qualificação entenda que a qualificação não é uma obrigação apenas, única, exclusivamente da empresa. Absolutamente. Né? Absolutamente. Mas que os empresários também entendam que é preciso, né, desenvolver. Porque se você parte dessa premissa de que não vou desenvolver porque vai sair depois que eu desenvolver, você fica no campo da mediocridade. Né? Você vai estar atingindo dois polos ao mesmo tempo. O primeiro que o favorecer um treinamento para o seu colaborador, ele está associado a uma perspectiva de crescimento proveniente do proprietário e do gestor. Sim. Se você tem obviamente, se você quer que seu carro funcione melhor, você lubrifica ele sempre. Se você deixa de trocar o óleo, você vai ter um problema. Então, os treinamentos, o acesso à informação para o seu colaborador, ele é fundamental nesse processo de crescimento. É aquela coisa, se você tem uma possibilidade de levar entendimento apenas como é que você quer que a banda toque, veja bem. Sim. Então, eu quero que a minha banda toque assim aqui na minha fazenda. É o maestro. É o maestro. Então, eu quero que seja feito assim, assim, assim e assim. Você tem como coordenar esse processo estabelecendo uma coisa que as pessoas ainda não entenderam e não trouxeram para si como uma realidade. A cultura organizacional, ela é fundamental para que a sua empresa funcione bem. E o que é cultura organizacional? É quando a gente fala que todos os colaboradores pertencentes àquele espaço deverão ter o mesmo comportamento. Sim. Então, quando você, por mais que seja longínquo, parece ser longínquo, não é. Se você traz ali para o seu dia a dia uma formatação de comportamento profissional, o indivíduo traz de lá a bagagem de casa, as questões, nós somos receptivos, é importante ser receptivo, mas é importante lembrar que você contratou um serviço. Sim. E quando você traz a responsabilidade de conduzir o serviço e para que ele funcione, você tem condições de criar essa cultura organizacional dentro da sua fazenda. E essa cultura vai ser feita por uma comunicação que você vai estabelecer orientando gradativamente o seu colaborador. Você dá o tom, né? Dá o tom, numa boa, da sua maneira. Então as pessoas falam assim para mim, Carolina, eu tenho o meu jeito de viver aqui, eu tenho o meu jeito. E é o que eu sempre digo, moço, o seu jeito é o seu jeito, e eles gostam de você do seu jeito. Sim. Mas existe um jeito que pode dar jeito no que você não está conseguindo dar jeito. Então tem uma possibilidade de você dar jeito naquilo que às vezes ele não tem, a gente não tem. Nós tentamos, nós nos doamos muito. Sim. Né? Todo profissional que é realizado, eu acho que o maior presente que a gente tem é da satisfação da gente colocar para frente aquilo que a gente sabe para o outro. Com certeza. Sabendo que toda essa trajetória, todo esse momento que foi feito lá atrás, que trouxe essa bagagem para a gente e foi bastante dispendiosa de tempo, fisicamente, financeiramente. Então, quando você vê todo um trabalho de um fazendeiro que vem vindo de família, que vem trazendo aquilo e que, por vezes, essa geração mais nova não tem esta compreensão porque está habituado a comprar um pedaço de carne na bandeja. Sim. A verdura no pacote, não tem ideia de como é que é feito isso, eles não estão entendendo ainda o valor disso tudo. E esta é uma comunicação que você pode ir botando dentro do seu ambiente familiar, construindo essa mentalidade com os profissionais que trabalham com você, para que eles coloquem isso dentro da cabeça da família deles lá também, para que entenda que todo o processo pode ser feito hoje de uma forma muito mais tranquila. Sem dúvida. Se você utilizar a sua capacidade, né, de trazer ali essas ferramentas que são importantes. Pessoal, vou pedir o like de todos que estão conosco até aqui agora, né? Que aí o YouTube sabe que esse conteúdo está sendo relevante para você. Realiza a sua inscrição no sininho aqui de notificações. A gente chama carinhosamente de agroinscrição. E eu queria pedir para você também
Carol, falar com o pessoal e pedir também para todos se inscreverem aqui no canal da Blue Farm. É isso aí, pessoal. Realmente a oportunidade de você assistir um material de ponta em qualquer lugar, em qualquer momento, é que torna cada vez mais acessível o aprendizado. É muito importante que você tenha isso como objetivo. Acesse, fique com a gente aqui, siga a Blue Farm e isso sim é que vai levar você mais adiante. Conte com a gente vai ter cada vez mais assuntos importantíssimos, assuntos interessantíssimos para o indivíduo como um todo, seja ele produtor, seja ele plantador, seja ele o tratorista, seja o gestor, seja o fazendeiro, as mulheres todas que acompanham estão parabenizadas também, as esposas todas, a família que acompanha o produtor. Isso é muito importante a gente lembrar deles a todo momento e agradecê-los por essa jornada, por esse empenho. Então fique aqui com a gente na Blue Farm e consuma o que tem de melhor aí para o seu agronegócio. Depois de um pedido desse aí, pessoal, se vocês não se inscreverem, aí tá complicado, né? Carol, eu vejo que tem muito leão, né? Muitas pessoas capazes, profissionais capazes, que se acham gatinho, né? Que estão acuados, e tem muitas pessoas que não são tão boas tecnicamente, não têm todo esse conhecimento, mas tem uma atitude de leão, né? Por que isso acontece, né? É uma má percepção de si mesmo, do seu potencial e uma falta, né, de comunicação assertiva também, estratégica? É muito importante lembrar que todas essas habilidades elas são desenvolvidas. Assim como o nosso corpo, por exemplo, quando você tem uma deficiência olfativa, normalmente os seus outros sentidos eles ficam um pouco mais apurados. Você tem uma deficiência auditiva, você fica com uma visão mais apurada e por aí vai. Então é muito importante ressaltar que ambos vão precisar se destacar no seu ambiente, e aquele que não tem a capacidade técnica tão elevada, tão aprimorada, naturalmente vai ter que ter um jogo de cintura maior para poder vender. Ao passo que aquele que ficou muito tempo ocupado realizando o conhecimento para entregar uma parte técnica não teve o tempo de elaborar as outras questões que estão relativas ao convívio social. Perfeito. Então, é muito importante primeiro que se coloque ambos profissionais em lugares iguais. Então, esse é o primeiro passo a você perceber o profissional. A partir daí, você vai perceber o que o profissional tem capacidade de apreender. Ou seja, será que esse que é super gente boa e é efetivo, é proativo, vem e volta, conhece muitas pessoas, tem essa palavra que está na moda, network. O que é network, né? Network é o famoso conhece os vizinhos. Se você não conhece seus vizinhos, a hora que acabar alguma coisa, você está enroscado. Então, o network é isso aí, é conhecer os vizinhos, é se relacionar bem com os vizinhos. Então, você tem um indivíduo que é este profissional, que é valioso, e esse comportamento ele é valioso, ao mesmo tempo que você tem um profissional que vai te entregar ali uma parte técnica. Ambos são importantes. Agora, o que você precisa avaliar é se ambos ou um deles está aberto ao aprender, a conhecer. Sim. Esse é o indivíduo que você deve observar o comportamento dele para investir nele. É aquele que se predispõe a aprender. Porque esse aqui pode aprender a parte técnica e esse pode aprender a área de vendas, por exemplo, porque se comunicar é vender a sua própria imagem. Então, com certeza. Quando eu falo que se comunicar é vender e todos nós somos vendedores, é porque eu quero dizer exatamente isso. Você é vendedor de si. Você vende ali quando você é gentil, você vende ali quando você tem um interesse, você vende quando você gosta, você vende quando você quer alguma coisa. Então, é aquela história, se todo produtor é um vendedor, o melhor vendedor é aquele que sabe comprar melhor. Sim. E a diferença é você saber comprar melhor, porque você só vai poder vender mais se você comprar melhor. Com certeza. Então, logo, para você ser um bom produtor, você tem que ser um bom vendedor e tem que comprar bem. E você só compra bem quando você estabelece essa relação amistosa com o outro camarada do lado, que vai falar, olha, eu faço aqui para você e seguro o teu pagamento por 120 dias. Pessoal, o tema é muito amplo, né, de comunicação. Então, gostaria de fazer 2 convites aqui para vocês. O primeiro deles é conhecer a nossa comunidade, o nosso ecossistema, que é o Clube Novo Agro, né? Um ecossistema de conhecimento, treinamento,
network negócios, né, onde a Blue Farm vai estar disponibilizando o seu conteúdo e os seus treinamentos junto com parceiros. Então, a Carol vai estar junto com a gente nessa jornada. Então, você que for convidado e você que estiver nessa comunidade vai poder, né, ter acesso a esse treinamento de desenvolvimento em comunicação mais assertiva e estratégica. Exatamente, porque isso aí vem de encontro com a proposta da Blue Farm. Sem dúvida. Trazer realmente cada vez mais elementos que possam contribuir para a vida do agro e fomentar cada vez mais uma assertividade nas decisões aí. Isso. O nome do podcast não é Meu Sucesso Agro à toa, sabe, Carol? Com certeza. O que a gente está buscando realmente... O que a gente busca e leva. Né? A nossa intenção é levar para cada um que nos assiste, para cada um que está com a gente, nos acompanhando, cada vez mais entender que é consumindo conteúdo bom que se chega em algum lugar. Exatamente. A gente está reunindo toda essa informação, todo esse conhecimento em um ambiente, né, em um local propício para que esses negócios, esses parceiros possam coexistir. Então, o Clube Novo Agro vem exatamente para a gente ter esse ambiente propício, né, para negócios e para conhecimento e autodesenvolvimento. E teremos essa parte de comunicação muito bem estabelecida para todos vocês, né, que são gestores, produtores, influenciadores, consultores do agronegócio, colaboradores do agronegócio. Exatamente. Então, vai ser muito bacana. Vai estar o link aqui na nossa descrição do Clube Novo Agro, assim como na bio do Instagram, a gente também clica lá no nosso Linktree que você vai ser redirecionado. E qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, só nos contactar. Carol, gostaria de te apresentar, né, e para todo o pessoal que está aqui com a gente, a The Rios Brasil, né, que é uma empresa multinacional, presente em mais de 100 países, muito bem estabelecida no Brasil, que oferece exatamente produtos tecnológicos de qualidade para os animais, né, para os animais que a gente tanto gosta, que a gente produz e que a gente precisa que eles produzam, estejam bem, estejam confortáveis. Então, a The Rios Brasil traz essa linha de produtos, tanto em suínos, né, equinos, aquacultura, pet, gado de corte, gado de leite. Então, a gente tem prazer imenso de estar anunciando a The Rios Brasil aqui, até porque eu sou cliente da The Rios Brasil, a minha família, nós utilizamos em nossa propriedade, então não é da boca para fora. E aí gostaria hoje de trazer, para quem não conhece ainda, falar um pouquinho de um produto muito bacana da The Rios, que é o MUBI, né, que é uma mistura de umidade baixa. Vou pedir para o pessoal passar o vídeo aí enquanto eu falo do MUBI, né? O MUBI é o seguinte, é um mineralizador que dispensa o uso de coxo, né? Então, se você pensa aí que você tem que reformar os seus coxos ou então fazer novas linhas de coxo para sal mineral na sua propriedade rural, então você vai ter esse custo, né, esse mobilizado aí, você pode direcionar isso tudo diretamente para o produto que o animal vai estar consumindo, né? O MUBI é um suplemento completo, rico em energia, proteína, macro e microminerais, vitaminas e aditivo, melhorador de desempenho. Obtido através de um processo controlado de desidratação do melaço da cana-de-açúcar. É um produto revolucionário, já está distribuído aí, presente em todos os estados do Brasil. É realmente uma revolução na forma de mineralizar o gado de corte, o gado de leite. E a The Rios Brasil realmente que trouxe essa tecnologia patenteada aqui para o Brasil. Então não deixe de conhecer e tenho certeza que você vai se impressionar com os resultados. Com certeza. Carol, com certeza. Eu quero te agradecer, tá, pela sua presença. Foi muito produtivo, esclarecedor, tudo que a gente falou aqui. E a gente se atreve, né, aqui na Blue Farm, no podcast Meu Sucesso Agro, a falar de temas que não são técnicos. Porque o agronegócio, ele fala muito sobre a questão técnica, que é muito importante, mas a gente traz temas que dão suporte, né, e que estão presentes hoje exatamente no negócio rural, que o produtor rural não é apenas mais um produtor e sim um gestor. Então, comunicação e desenvolvimento está entre esses assuntos. Muito obrigado e é muito bom poder contar com você aqui com a gente. Obrigada a vocês todos que nos ouviram e eu vou te dizer uma coisa, Túlio.
Quem não comunica se estrumbica, isso já dizia a minha avó. E é o seguinte, se comunicar é para qualquer pessoa que queira, resultado é para qualquer pessoa que queira. A gente tem nas nossas mãos a capacidade de trazer para a gente situações mais produtivas e menos desafiadoras. Então, estar com a gente vai ser muito importante para poder desenvolver isso pouquinho a pouquinho, para a gente chegar lá num futuro próspero, já tendo uma ampla noção do que é se comunicar bem e colher os resultados disso. Então, vale a pena essa jornada. Oportunidade, que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza teremos. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente até agora e até o próximo episódio.